né? Eu tenho uma dúvida, quanto aos cursos que eu tenho lá. Tem dois cursos que eu acho que são interligados de certa maneira, que é GAAV, alguns conhecem como GAAL, e também Cálculo 1. Qual que é a relação desses dois? Porque Olha só, essa demonstração desse que você falou está sendo cobrada em GAAV e não está sendo cobrada em cálculo. esse negócio de cobrar demonstração ou não depende do professor. Tem professor que Ah, cobra, tá. tem professor que não cobra. Mas tem demonstração, sempre, qualquer fórmula matemática que você imaginar, tem a demonstração dela. Mas, normalmente, a gente só aplica as fórmulas, né? Demonstrar é para quem faz matemática, quem aprofunda, assim. Mas, dependendo do professor, ele cobra demonstração na prova. GAAV Infelizmente. é geometria analítica e álgebra vetorial. Tá? Isso. Basicamente, você trabalha com vetores. Isso, GAAV não tem cálculo. Tá? Não tem, porque o cálculo, olha só, é limite, derivada, integral, séries e equações diferenciais. São as 5 grandes áreas do cálculo. Só que existe derivada de vetor. Existe integral de vetores. Entendeu? Ou seja, quando você chegar lá no cálculo 2 e começar a derivar vetor, você vai ter que saber a matéria de GAAV. É tipo um pré-cálculo para você aprender o cálculo 2, entendeu? É uma matéria base para você aprender o cálculo 2. Uma outra coisa que você vê em geometria analítica, né, são matrizes. Já viu que as matrizes assim, com um monte de número? Já estou vendo já. Isso não tem nada a ver com cálculo. Só uma outra matéria que chama matrizes. Só que existe limite derivada integral de matrizes. Aí você tem que saber as matrizes. Entendeu? Matriz, vetor, são matérias. Depois que você chegar no cálculo mais avançado, né, cálculo 2, cálculo 3, você vai ter que saber isso como pré-requisito. Vai ser tipo pré-cálculo do cálculo 2, 3. Sacou? Só que assim, agora que você está falando de matrizes, eu não tive tanta dificuldade com elas até agora. A dificuldade que eu tive é que o professor pede para explicar a matriz, demonstrar se AB é igual a BA. Demonstrar, se demonstrar Demonstrar se as é igual ou propriedades. não é. Sim. A Isso é vezes muito B difícil. é igual a B vezes A, aquela Eu propriedade tenho muita dificuldade nisso. comutativa. Se fosse um número normal, né? 3 vezes 2 é igual a 2 vezes 3. Só que na matriz isso não é verdade. Se você É. mudar a ordem, faz diferença. Então, assim, é uma das propriedades de matriz. Tá? E isso aqui nem sempre é verdade, tá? Nem sempre é verdade. Você não pode afirmar isso sempre, não. Mas o que eu estou te falando é o seguinte: tem, em tudo que você for estudar em matemática, tem as propriedades. E tem professor que cobra as propriedades contextualizadas. Tem professor que cobra a parte operacional, tipo, resolva. Entendeu? Dá uma lista lá com 10 matrizes e pede para você aplicar. E tem professor que gosta de cobrar demonstração. Você tem que entender o estilo do professor para você otimizar o estudo. Não ficar perdendo tempo com coisa que não vai cair. Uma outra dica que eu posso dar para você economizar tempo, né? Você está pegando 7 matérias, velho. 7. Se você fica lá estudando um cálculo com aqueles métodos convencionais, você ouviu falar do método TDI? Já eu vi. Eu te mostrei aquele método TDI, já? Você percebeu a vantagem dele? Cara, se você usar integração por partes, por exemplo, dá lá 3, 4 páginas de conta. Usando o método TDI, você faz em segundos. É só montar a tabelinha. Então, existem várias técnicas, várias dicas, né? Que não são convencionais, não é aquelas técnicas que estão no livro, porque as pessoas na faculdade usam o livro. Nossa, tem 20 anos que eles usam o mesmo livro. Entendeu? Tem muita coisa que a gente vai descobrindo, técnica nova, né, depois de fazer muito exercício. Então, tem várias formas de você fazer o exercício mais rápido. Você tem que descobrir essas técnicas. Aí você ganha tempo de estudo. Beleza? E como você descobre? Você tem que arrumar um mentor, cara. Você tem que arrumar um cara fera nessa matéria para você tirar dúvida com ele. E normalmente você não pode contar com o professor da faculdade, porque É. às vezes ele sabe os macetes, só que ele é obrigado a passar o método convencional que está no livro. Às vezes ele sabe passar uma linguagem mais fácil, só que ele tem que seguir a tradição do livro, a tradição da faculdade. Então você tem que achar um mentor, você tem que achar
um cara que vai te mostrar essas técnicas aqui. Porque você pode até descobrir essas técnicas. Eu, por exemplo, tem um monte de macete que eu descobri depois de fazer centenas de exercícios. Só que em vez de você ter que fazer centenas de exercícios, por que eu não pego a técnica que já está pronta? Entendeu? É tipo a fórmula de Bhaskara, né? Aqui, ó, B ao quadrado menos 4AC. Tá? Imagina o cara que descobriu isso aqui, o tanto que ele teve que estudar, que ele teve que treinar para descobrir isso aqui. Aí a gente vai lá e simplesmente pega a resposta e aplica. Você pode usar isso aí para várias técnicas de cálculo. Um monte de coisa. Método TDI, tem o método RI para você fazer estudo de sinal mais rápido. Tem dica para tudo que você imaginar. E limite derivado integral, série sequência, matriz, vetor. Sempre tem um jeito mais fácil de resolver. Então você tem que tentar correr atrás disso. Correr atrás de um mentor para você descobrir essas técnicas e otimizar o estudo. Porque se você ficar estudando a matéria toda do livro, estudando tudo que o seu professor passa, isso quando você entende o que o professor fala e o que o livro está explicando, né? Quando você entende. Se você for estudar tudo, você toma pau no resto. Exatamente. Tem que saber administrar isso aí. Você gostou dessas dicas? Muito. Ah, bom demais.